Vamos voltar aqui, pessoal, para a segunda live, que vai ser a parte final. Compartilhe aí com os amigos de vocês. Denise já entrou. Edson, forte abraço, Edson. Aê, voltamos. Aí, voltamos. Então, você contou da sua experiência, né, como fazendo missão no MST, e a segunda que você ia falar era quando você foi para a África. Sim, sim. A primeira, né, a gente viu muito agir de Deus na vida daquelas pessoas como um milagre mesmo, assim, sabe? Coisas extraordinárias mesmo que Deus fez. Foi muito edificante e trouxe muito crescimento para o meu ministério nessa, né, como missionária, meu esposo como pastor, enfim. E a da África foi, né, pela primeira vez, porque né, uma expectativa, todo mundo fala, né, da África, aquela coisa toda. E a minha alegria foi que eu fui como missionária e fui como intérprete. Então, para mim, eu exerci as duas, né, os dois chamados juntos. Foi uma experiência incrível, inesquecível. Em 2017, eu fui com meu esposo, inclusive eu fui, Deus fez tanta coisa também tremenda que eu estava grávida, tive descolamento de placenta e Deus me guardou, enfim, me guardou, né, da, das doenças que às vezes as pessoas acabam viajando e tendo, eu grávida, enfim. Então foi muito bom para mim, assim, foi algo edificante ao ver a forma de adoração deles eu não diria nem na pobreza, eu diria alguns na miséria, do nada, sabe? Assim, A realmente gente aqui não sabe o que que é miséria, né? não, Felipe, não, a gente não sabe. Até mesmo as nossas igrejas mais pobres que a gente tem aqui no nosso país não sabem, é diferente de lá. Até as igrejas mais pobres, sabe? Que tem, né, poucos recursos, tem mais do que eles lá. Então, eu posso dizer que foi transformador. Foi transformador. Ver as crianças que perdem pais, perdem as mães, né, nas, nas guerras, né, que tem de grupos, e essas crianças com, por exemplo, olhar para minha filha, né, que tem 9 anos, carregando um dos meus, que tem quatro, vai fazer quatro, o outro vai fazer três, né? Carregando nas costas porque perdeu pai e mãe, entende? Já se tornando o responsável. Então foi tudo isso, sabe? Foi um choque muito grande de cultura. A, e eles cantando assim, a letra das músicas deles. Jesus é tudo. Jesus é minha alegria. Jesus é minha paz. Jesus, não pedindo nada. Teve uma moça que eu conversei com ela e ela falou assim, o rapaz falou, ai, como que, o rapaz de lá falou assim, como que vocês se sentem olhando assim, né? Vendo a gente nessa pobreza. Ela corrigiu ele e falou assim, que pobreza? Pobre é quem não tem o Deus que nós temos. Pobre é quem não tem o Jesus que nós temos. Só pela alegria que nós temos em Jesus, nós somos ricos. E mano, eu fiquei, falei, Jesus da glória. Então eu voltei E diferente, realmente, né? eu adorei ao Senhor, agradeci pelo microfone, às vezes, né, que dava microfonia na igreja. Agradeci por tudo, gente, porque e assim, e ver mesmo, sabe, Deus curando, porque eu fiquei na clínica médica. Eu fui para interpretar os médicos, que o nosso bispo jurisdicional, ele faz um trabalho muito tremendo. Ele é médico, né? Então ele faz um trabalho muito tremendo. Ele leva uma equipe de médicos missionários e vê as doenças, Felipe, vê os diagnósticos. Meu Deus do céu. Então, para mim, foi uma experiência assim, eu posso dizer que extraordinária. Legal, muito legal saber disso. Pesquisando um pouco sobre você, assistindo alguns vídeos, vendo alguns testemunhos que você já deu, talvez muitos aqui não saibam, mas você já passou por alguns momentos ruins, né? Momentos de perda familiar. Você também já teve síndrome do pânico, né? Já. E fala um pouco para a gente sobre esse testemunho e como que você ativou a sua fé para hoje em dia estar forte, revigorada.
2014, final de 2014 para 2015, eu comecei a ter a desenvolver uma depressãozinha, sabe, assim, leve, né? Pode-se dizer. E quando entrou o ano de 2015, começou a desencadear. Eu comecei a ter experiências, comecei a ter sonhos, e eu comecei a ter a sensação de que eu ia perder. Eu vou perder, eu vou perder. E eu comecei a ficar com medo, medo de perder meus filhos, medo de perder. Na época só tinha duas filhas, ainda não tinha os dois pequenos, e medo de perder meu esposo, e medo de perder. Enfim, aí eu comecei a. Isso começou a ficar muito forte em mim. Eu cheguei aí no banco pagar uma conta e medo de ser assaltado, porque eu comecei a ter sonhos com gente me atirando em mim. E foi um momento muito ruim, que eu não sei dizer como que começou, Felipe. Eu confesso para você, assim, hoje eu entendo mais o que desencadeou. Né? Eu comecei a alimentar pensamentos catastróficos. Tudo começa aqui. Então eu comecei a. Eu sei que o começo foi aqui, mas eu não sei dizer assim, quando que deslanchou, sabe? E aí, nesse período, Deus ele é tão tremendo que ele permite você passar pela situação, porque ele quer te ensinar, mas ele quer também mostrar para você que ele está te dando algo maior que tudo aquilo. Então, você tem as duas experiências junto, foi o meu caso. E aí eu comecei a sentir, meu, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu tô sentindo que Deus vai tirar alguém, Deus vai tirar, Deus vai tirar. E comecei, só que eu não conseguia lidar com isso com paz. E aí começaram a vir problemas meus, né, internos, começaram a vir problemas na igreja, ministeriais, as coisas começaram a se embolar. E eu comecei a me desesperar. Quando entrou 2015, eu tive um sonho com a minha mãe que ela ia falecer. Aí foi aí que eu falei, é isso, eu sabia. Nesse sonho que eu tive, eu fiquei quieta, não contei para ninguém. E nós fomos viajar. Foi o ano que Deus mais cumpriu, Felipe, as promessas dele. Foi o ano que Deus levou a gente para América pela primeira vez, que desde infância, quando a gente era bem pobrinho, sabe, andava descalço, a gente ainda é, mas andava descalço. Hoje a gente tem chinelo, na época nem chinelo. E aí nessa época, Deus fazia muitas promessas de que a gente cruzaria o oceano, tudo isso. Quando a gente olhava para nossa mãe, não tinha nada. Então, nesse ano de 2015, foi quando Deus começou a fazer com a nossa família, começou a cumprir. Aí, eu tive esse sonho, eu estava na van, lá na viagem, e minha cunhada atrás falou assim: Nossa, eu tive um sonho. Nossa, eu tive um sonho ruim, agora que eu lembrei. Ela falou. Aí eu virei para ela e falei assim: Você sonhou com a minha mãe? Do nada. Aí ela falou, como você sabe? Ela se assustou. Aí eu falei, sonhei que minha mãe tinha morrido? Ela falou, foi, Dave. Como você sabe? Foi porque eu também sonhei. A gente tinha sonhado no mesmo, né? A gente estava na mesma viagem e sonhamos no mesmo momento. Aí a gente começou a chorar, eu, ela e minha sobrinha. Mas não alarmamos para ninguém, porque tava quase a família toda na viagem, meus irmãos, enfim. E aí a gente ficou quieto. E nesse ano de 2015 inteiro, Deus começou a cumprir. Foi o ano que a Dorinda veio. A Dorinda orou pela minha mãe, entregou uma mensagem para minha mãe no meio do ano. Uma outra adolescente entregou uma mensagem, a filha de uma amiga entregou uma mensagem para minha mãe. E eu comecei a viver tudo aquilo, Felipe. E eu falei, minha mãe vai, minha mãe vai. Quando entrou, aí no final do ano, meu pai foi elevado a bispo auxiliar aqui do Brasil, enfim. Minha mãe viu tudo. Me viu grávida do meu filho de Pedro Ivo, que há 10 anos eu esperava. Então, assim, tudo que Deus falou para ela que ia acontecer, aconteceu. E eu perdida nas minhas emoções, assim, eu chorava, ninguém entendia, uns achavam que era gravidez, outros achavam. E eu com aquela, sabe, aquela sensação. Eu tive vários sonhos, onde eu ia, eu via carro funeral, onde eu ia, eu via carro funeral. Então eu comecei a misturar, meu pai teve que ministrar, falou, você está misturando as coisas, está mistificando. E eu, não, pai, não.
E fui entrando num desespero, que esse desespero, né, quando você perde a paz, as pessoas não prestam atenção nisso. Quando você perde a paz, isso afeta os seus hormônios, você começa a mandar para o seu corpo, para a sua célula, toda essa agitação, toda essa afobação. Então eu comecei a, de fato, até no corpo adoecer. Então eu já não tinha mais controle das minhas emoções, eu já não tinha mais controle de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí foi indo, eu engravidei, aí passei por alguns problemas de enfermidade, né, durante a gravidez. E aí foi chegando setembro, que era o mês de eu ganhar o bebê. Eu ganhei, gente, eu ganhei o bebê, mas sabe quando eu não estava em mim? Eu estava fora de mim, porque eu sabia. E aí, quando chegou novembro, a minha mãe foi hospitalizada. Aí eu falei, é agora. Enfim, tinha ganhado neném, né? Tava no processo ainda de delicado. A minha mãe foi dia 5 de novembro, dia 18, ela faleceu. Só que um dia antes, eu fui no hospital vê-la e eu passei mal, porque meu coração começou. E exatamente, são enfermidades psicossomáticas. E eu trouxe tudo isso para mim. E aí, quando foi dia 18, na sexta-feira, o Senhor chamou ela. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu achei que nunca mais eu ia ser normal na minha vida. E, enfim, eu tive a experiência de não conseguir orar. Eu não culpei Deus, eu louvava, eu senti o consolo do Senhor, sabe? Eu senti muito forte o consolo de Deus. Mas eu nunca vivi um tempo tão obscuro como naquela época, Felipe. Então, assim, eu tô resumindo, tá? Só para você poder entender. Então, tudo aconteceu antes, porque eu não soube lidar como eu posso dizer, com a permissão de Deus, né? De me permitir sentir. E essa experiência me trouxe o que hoje? Me trouxe maturidade, porque até conversei com o meu irmão em 2018. Falei assim: ó, de novo, o Senhor está me mostrando algumas coisas. Vamos nos preparar, porque está chegando um tempo aí. Só que dessa vez eu não vou ficar doido igual da outra vez que eu fiquei. Aí ele deu risada tal, e a gente de fato oramos, enfim. E a gente hoje está vivendo esse momento, né, tão inesperado, tão, enfim, né, até pode-se dizer assustador como a gente está vivendo. Mas né, para concluir, para que seja entendido toda essa minha experiência, a força que eu tive, ela continuou no Senhor. Porque eu passei por tudo isso, eu tive crise de pânico dentro da igreja, o grupo de louvor cantando, eu tive crise de ansiedade, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, parecia que eu estava dentro de uma caixa fechada, e eu queria sair correndo, e foi uma sensação horrorosa, e eu gritei por Deus, falei, Deus, sou o Senhor para me ajudar, me ajuda, me ajuda. E aí eu comecei a sentir, assim, sabe, o alívio do Senhor. Aí eu fui voltando ouvindo o louvor de novo, porque eu fui voltando em mim e fui pedindo para o Senhor. Aí eu lembro que eu caí assim, me ajoelhei e falei, Deus, eu não posso ficar assim. A tua palavra diz que o Senhor a tua palavra fala que o Senhor pode, a tua palavra, Deus, a tua palavra eu prego, eu ministro, eu canto, eu falo para as Aleluia. pessoas, eu oro por pessoas assim, e eu tô assim, Senhor, a tua palavra diz que tu é socorro, bem presente na angústia, e comecei a invocar a palavra, e eu posso dizer que eu venci pelo poder da palavra de Deus. Eu não fui buscar em Amém. nada naquele tempo, né? Naquele momento eu não fui buscar em outra coisa que não fosse a palavra de Deus. E a palavra de Deus me trouxe cura, me trouxe refrigério, eu consegui entender os propósitos do Senhor, eu consegui separar o que eram emoções, o que era né, o Espírito Santo de Deus e o que eram as emoções, o que foi, eu consegui separar o que eu construí. Eu peguei problemas de pessoas que não eram meus. Eu me transformei no problema, Felipe. Então hoje eu sei que tudo que eu fiz colaborou também para o que eu vivi. Então eu posso dizer que se você fizer diferente, se você fazer como Paulo, né? Pode ser que tenha pessoas que estejam enfrentando nesse período agora tudo isso, porque essa
falta de, né, de saber o que vai acontecer, essa coisa toda, né, essas mortes, esse noticiário, tudo isso pode trazer, né, de volta essa sensação. Mas eu nunca estive tão bem no meio de uma pandemia como essa, como eu estou hoje, Felipe. Eu falo assim, pela glória de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque é real. Entendeu? Deus me Aleluia. preparou, permitiu eu viver tudo antes, para que hoje eu pudesse estar bem. Porque se eu tivesse ainda acumulando aqueles pensamentos que eu acumulei por rejeitar algumas coisas em mim, por deixar o externo, por deixar as pessoas ditarem algumas coisas, né? E não ouvir a voz de Deus, eu passei por tudo isso. Mas graças a Deus eu venci pelo poder da palavra de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Testemunho Glória a forte. Deus. E Glória muitas a pessoas Deus. comentaram aqui, ó. Deus fez da sua vida, Deus fez da sua maior dor a sua força. E hoje vive Sim, essa passagem com um testemunho e tanto. Louvado seja sim. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sempre revela aos seus o que há de acontecer. Testemunho Amém. forte, Amém. Amém. testemunho que Glória a inspira e Deus. edifica. E é isso, o intuito dessas nossas lives são essas. Amém. Eu É fui, ó, eu realmente costumo dizer, eu fui inspirar até a ponta lá pessoas. embaixo do funil, mas eu consegui voltar. E essas lives, a gente está tendo um feedback tão legal, ô, Amém. Denise, Glória a que Deus. muitas pessoas vêm falar com a gente depois das lives. Ontem mesmo, o convidado de ontem, Carlos Godinho, falou que ele teve feedback no privado dele, que foi uma benção, que as pessoas estão gostando, e eu tenho certeza que esse testemunho aqui foi Amém. edificante para muitas pessoas. Para mim, particularmente, aqui que estou te ouvindo, foi muito Amém. edificante. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a E Deus. nesse seu período, nesse seu processo de cura, teve algum louvor que bateu muito de frente com você e te marcou nesse período? Tem um louvor que a gente canta que ele a história dele é do Katrina. Do E ele fala, furacão? ele engrandece o nome do Senhor. O cara que fez, ele fez sentado num barquinho que ele teve que construir para sair daquela, né, quando as águas, quando amenizou, para ele poder ir para o destino dele, lá para a cidade que eles estavam sendo levados. E ele perdeu tudo, só ficou ele e a esposa. E aí, né, os nossos irmãos lá da América contam que daí surgiu esse louvor que só fala de Jesus. Então eu lembrava muito eu cantava muito o hino da Igreja de Deus em Cristo, que é o Sim Senhor. É, o És o Meu Refúgio também, do Coral Resgate, e esse Jesus. Quando eu sentia o desespero, eu só vinha. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Jesus, Jesus, Jesus. E eu senti a presença dele. Eu senti as Aleluia, mãos dele me socorrendo. Glória a aleluia, aleluia, Deus. glória a Deus. Eu queria também que você deixasse uma dica para nós Amém. do Coral Unici e para todo mundo que está participando dessa live. A gente tem só 4 anos de ministério, a gente está começando, a gente está caminhando agora. Amém. E queria que você deixasse uma dica para nós e assim já também agradecer vocês, né, do Coral Resgate que Sim, começaram, né, esse caminho e alargaram esse amém. caminho que a gente está passando hoje. Então, assim, a gente está no início, vocês estão lá na frente e estão ainda abrindo caminhos e mais caminhos para a gente poder trilhar. Glória a Deus. Amém. Coral Nici. Chamado, tem que pedir para o Espírito Santo trazer a memória de vocês. Um beijo, André. Te amo também, minha linda. Trazer a memória de vocês o que o Senhor prometeu para vocês. E o que se pede muito hoje, o que eu creio que é um grito do Espírito Santo, é a moderação. Porque na moderação existe equilíbrio. Eu tenho falado muito, Felipe, sobre essa questão, né? As pessoas estão desequilibradas. Eu tive essa experiência, carretei muita coisa do passado, passado, passado. Eu vivia no passado. Tudo era o passado era o que ditava. E muito passado, hoje se é comprovado pela psicologia,
que muito passado traz, né, o excesso de a depressão é o excesso de passado, muita ansiedade, né? Toda essa ansiedade é o excesso do futuro. Eu quero o futuro, eu preciso do futuro. Então, como a Bíblia diz que o futuro não está, né? No nosso direito, na nossa autonomia tê-lo, porque não nos pertence, então vem a ansiedade, que nada mais é o fruto desse excesso. Então, tudo que a gente tem é o hoje. Então, hoje, busque não estar estressado, porque se você não tem mais como voltar no passado, não tem como atingir o futuro, você se estressa. Então, não esteja estressado hoje para o que vocês precisam dar para as pessoas, para o que vocês precisam fazer, para o sucesso, ou para o CD, ou para tantas e tantas coisas. Não estejam afoitos para isso. Lembra hoje daquilo que o Senhor falou, dentro do propósito para o qual Ele chamou vocês, e sejam moderados nisso. Sejam diligentes nisso. Sejam fiéis nisso. Faça aquilo que Deus quer que vocês façam dentro da identidade que foi gerada em vocês de Cristo Jesus. Não percam a essência de vocês. Eu vou lá para Romanos 12, 2, que Paulo fala assim para eles, o culto na igreja é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E eu vim falando com vocês do capítulo 1 até o 11 sobre a natureza que vocês eram. Vocês não podiam, vocês estavam cegos, estavam perdidos. A carne, quando ela domina, ela tem poder de fazer um estrago. Então, a natureza carnal de vocês era essa. Mas agora, em Cristo, olha o que vocês podem fazer. E ele vinha falando nesse capítulo. Aí no 12 ele faz um convite assim. Tudo que eu falei para vocês, portanto, tudo que eu falei, pega tudo isso que eu ensinei vocês e não se conforma com este mundo. Ou seja, Coral Nici, não se amoldem ao formato, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo. Sejam diferentes e façam como Paulo disse no 2. Vão cultuar na vida. Mostre a identidade de vocês na vida. O mundo está pedindo a identidade de vocês. Então, se é para vocês serem adoradores em espírito e em verdade, sejam adoradores em espírito e em verdade. O resultado vem. CD. Não, eu estou falando assim dessa questão do CD, que nem existe mais CD, né? São outros meios. Mas acho que você consegue entender o que eu quero dizer. Sim, Não sim. mudem o comportamento de vocês por nada. Não mudem a essência da qual Deus chamou vocês por ninguém, por nada. Permaneçam firmes, cultuem na vida, para que o mundo tenha em vocês o exemplo. Continue louvando, porque se a essência e a autoridade, né, do louvor está em vocês, não percam isso para ninguém. Façam disso o maior tesouro, façam disso a maior busca de vocês, em nome de Jesus, porque aí Deus vai honrar a história de vocês. Amém. Aí tudo que Ele prometeu no começo, Ele vai fazer, não importa se vocês têm 4 anos. Dentro desses 4 anos, vocês já viveram muitas coisas, eu tenho certeza absoluta. Mas ainda há coisas para Deus fazer. Então, não percam a essência de vocês. Não percam façam como a mulher, aquela que perdeu a dracma. A dracma dela, o completo, para ela estar completa, para ela ter plenitude, eram 10 moedas. Quando ela perdeu uma, ela fez de tudo, chamou os amigos, chamou tudo, para poder achar essa moeda para completar o número. Ela não podia ficar só com 9, ela tinha que ficar com 10. Sabe o que isso significa, Coral Nici? Que ela perdeu um valor. Então, ela teve que procurar esse valor para ser completa. Então, se acontecer na caminhada de vocês, ou se estiver acontecendo, alguém de vocês perdeu algum valor, procurem resgatar esse valor em nome de Jesus, para vocês serem completos naquilo que Deus Amém. quer de vocês. Amém. Amém. Amém? Em Tremenda. nome de Jesus. Glória a Tremenda Deus. ministração. Eu gostaria que, antes da gente fazer o nosso bate-bola, que é a parte final, o bate-bola, eu não te mandei porque eu queria que fosse bem mais espontâneo. Então, Sim. assim, o bate-bola vai ser, eu vou falar uma palavra e você vai me dizer o que vem na sua mente, pode também explanar sobre ela. Beleza? Só que Amém. antes da gente fazer isso, eu queria que você cantasse mais um trechinho de uma música pra gente. O pessoal aí quer ouvir você cantar. Pode ser uma música de sua escolha, de sua escolha. Ai, Senhor. Meu Deus.
Se eu fosse você, eu escolhia rápido antes que o pessoal pede justificado pela graça. Meu Deus, justificado não dá. Verdade. Vou cantar então o És meu refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro. Quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Amém. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Belíssima canção, belíssima canção. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Amém. Aleluia, amém. Vamos lá então para o nosso bate-bola, jogo rápido. Vamos lá, tá preparada, Denise? Preparada. Vamos lá então. Eu quero que você fale para mim sobre vaidade que vem na sua mente. Vaidade é pecado. Ótimo, muitas pessoas não falaram isso. Filhos, Ah, dádiva de Deus. Estressam, mas é dádiva de Deus. 4. Eu brinco com a minha noiva, com a Ana, que eu Filhos quero é ter 4. herança. Eu brinco com ela que eu quero ter 4. É herança de Deus. Eu louvo o Senhor por eles. Futuro, Não me pertence, só pertence ao Senhor. Basta cada dia seu mal. fama, Ah, passageira. foi um meme, fama. Valeu também. Um defeito, Procrastinação. fica irritada quando? Nossa, tem vários motivos, mas quando falam coisas que eu não sou. Se você pudesse voltar no tempo, Uau. Eu abraçaria mais minha mãe. que lindo. Um sonho, Uau. É um sonho. Acho que é realizar tudo aquilo que Deus quer para minha vida. O meu sonho é estar no centro da vontade do Senhor plenamente. É alcançar a plenitude. glória a Deus, amém. E agora eu queria que você fizesse um resumo. Denise Mariano, por Denise Mariano. Ó, Denise Mariano, por Denise Mariano. Denise Mariano é alegre, Denise Mariano é bem sonhadora. Denise Mariano ama os amigos, ama as pessoas, né? Ama acima de tudo a palavra do Senhor. Denise Mariano precisa melhorar um pouco mais, buscar mais, lutar mais pelos seus sonhos terrenos. Quero falar uma outra língua também, quero aprender o francês. E Denise Mariano é uma serva humilde do Senhor que quer ir para o céu. Amém, Ai, que glória a é Deus. difícil falar assim, ô Felipe, pelo amor de Deus. Mas saiu muito bem, saiu muito bem. Ficou 10, foi show. Então, para a gente finalizar agora, eu queria primeiramente te agradecer mais uma vez Amém, glória a pela Deus. acessibilidade, por essa tremenda palavra de ministração que você trouxe para a gente. Foi bênção pura. E eu confesso para você que, assim, ao longo de tantas lives que a gente fez, eu comentei com uma amiga minha aqui, integrante do coral, que eu estava achando difícil poder achar perguntas para você. E eu tava nervoso em poder te entrevistar. Mas assim, tudo correu bem, foi tranquilo, graças a Deus. Foi um bate-papo muito abençoador, Amém, glória a muito Deus. edificante. Essa live vai ficar salva, a gente vai colocar no YouTube, vai edificar outras pessoas. Amém. Te agradecer por ser essa mulher de Deus, por nos abençoar nessa noite e que venham
mais oportunidades da gente poder conversar, seja em comentários no Instagram, ou Sim, alguma outra live, ou algum dia se conhecer pessoalmente, sim, com que certeza. Deus Eu pode quero muito que preparar. Deus dê pra gente. Amém. Eu quero essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que se a gente está concordando aqui, ó, está selado aqui na terra, está selado no céu. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, muito obrigado, viu, Denise, por essa participação. Deus abençoe você, sua família, seu Obrigada, eu que ministério, agradeço. o Coral Resgate, que nós somos admiradores de vocês. Aí eu Que queria que bom, você fico muito deixasse, então, feliz. queria que você deixasse para a gente, então, uma mensagem de esperança por esse tempo que a gente está passando, que é um momento difícil para muitas pessoas. Você tem um tempo aí para você trazer essa mensagem para a gente. E no final, queria que você fizesse uma oração também, por nós, pelo Amém. Brasil, por todo esse período. Amém. Eu acho que a mensagem que eu vou deixar é ser forte e corajoso, né? Não temas, não é a estação, por mais que pareça, essa não é a estação para o medo, tá? Essa é a estação para a coragem. Então, sejam corajosos, porque quem peleja por vocês, quem está no comando é o Deus que nunca perdeu uma batalha, é o Deus Todo-Poderoso. Ele não tem nenhuma questão que ele não saiba resolver, ele não tem nenhum problema que tenha um grau de dificuldade que ele não saiba solucionar. Então, a estação que você está pode parecer que, nossa, que você não vai conseguir, mas não é a estação do medo, é a estação da coragem, porque o Senhor que peleja por você é vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha. Então, não temas, no nome de Amém. Jesus, permaneça firme. O que Aleluia. Deus falou antes, não importa o que aconteça agora. Quando Deus falou assim para os discípulos, passem para o outro lado. Jesus falou, passem para o outro lado. Eles passaram para o outro lado e no meio lá encontraram a tempestade. Mas a ordem de Jesus era, passa para o outro lado. Então a vitória está no outro lado. Eles não iam morrer no meio do mar. É a mesma coisa agora. Fique em paz. A vitória está do outro lado. Vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Estação de coragem, não de Amém. medo. Deus Amém. abençoe. Amém. Toma Amém. posse. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Quero Vamos. louvar a Deus pelos meus amigos também da live, em nome de Jesus, todos vocês, pelos comentários. Deus abençoe a vida de vocês, né? E os demais irmãos também, que eu não conheço, mas que eu louvo a Deus por terem participado. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos. Senhor, eu te agradeço por essa grande oportunidade, Pai. Como o Senhor tem nos honrado, Deus, o Senhor tem preparado tempos, ó Pai, para cumprir aquilo que o Senhor falou, né? A gente não pode presencialmente fazer determinadas coisas, mas o Senhor está fazendo por aqui. E eu te louvo por isso, Pai. Alcança os corações aqui. Alcança as pessoas que estão com questões, ó Pai, que para elas está difícil resolver. Em nome de Jesus, o teu poder é ilimitado, Pai. O teu poder realiza, Senhor, e possibilita, Senhor, realizações ilimitadas também. Então, em nome de Jesus, alcança famílias agora. Alcança as vidas que aqui estão, Pai. E aqueles que vão assistir depois. Alcança, dando vitória. Tu és o Deus que pode. E nós, Senhor, clamamos esse atributo. O Deus, Jeová Jireh, da provisão. O Deus, Jeová Rafá, da cura. O Deus, inicia a nossa bandeira, tecidiquendo nossa justiça. Em ti estão todas as coisas que nós necessitamos. E nós te louvamos por isso. Eu te louvo pela vida do Felipe, Pai. Dá capacidade para ele, cobre ele com teu sangue e usa ele cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, Denise. Um prazerzão. Deus abençoe. É meu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.